Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui nova pesquisa feita em Minas Gerais, trazendo vários cenários de primeiro turno e vários cenários de segundo turno. E também a aprovação do atual governador Romeu Zema. E detalhe, a pesquisa insiste em colocar o nome de Cleitinho e Nicolas Ferreira. Isso é um indicativo de que eles podem romper, lembrando que eles são aliados. Duvido desse rompimento. E não faria muito sentido ter esse cenário aqui com os dois, já que se um for candidato, o outro certamente não será. Vamos trazer detalhes, reflexões sobre isso, como é que está a situação dos candidatos da chamada esquerda. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Principalmente com quem mora aqui em Minas Gerais. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Ou não sendo de Minas, talvez, tá interessado em saber o que pode acontecer nesse que é um dos principais colégios eleitorais do país. Vamos aqui então trazer os dados da pesquisa feita pelo Instituto Futura Inteligência, que ouviu 1.200 pessoas no estado de Minas Gerais entre os dias 22 de maio e 5 de junho. Um intervalo longo e só foi divulgado recentemente. A margem de erro de 2,8 para mais ou para menos. No cenário 1 do primeiro turno, que é um cenário mais completo, com muitos nomes aqui, quem lidera é Nicolas Ferreira, deputado federal do PL, com 27,2%. Em segundo vem o senador Cleitinho, que é do Republicanos, com 17,9%. Em terceiro vem deputado federal e ex-governador Aécio Neves, que é do PSDB, com 11,6%. O Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil, se não me engano, ele tinha ido para o Republicanos, que inclusive é o mesmo partido aí, é isso mesmo, tá aqui a informação, acabei de pesquisar aqui, ele está afiliado ao Republicanos, que é o mesmo partido do Cleitinho, então não faria sentido ter os dois. E detalhe, talvez um dos dois mude de partido, mas tá aqui, Calil 7,7%, Rodrigo Pacheco, que é do PSD, ele era o presidente do Senado, inclusive, senador, 6,9%. Marília Campos, ela é a prefeita de Contagem, ela é do PT, aparece com 6,2%. Alexandre Silveira, que é ministro do governo Lula, Minas e Energia, também é do PSD, partido do Pacheco, 2,6%. Matheus Simões, que é o vice-governador do Partido Novo, tá bom não, hein, vice-governador? Esse aqui é o que o Zema, em tese, apoiaria, 0,8%. Agora aqui a coisa curiosa nesse cenário mais amplo é que, digamos, a candidata do PT, que é a candidata aqui do partido, pelo menos em tese, de esquerda, aparece com 6,2%. Uma situação complicadíssima e outro partido nem tem. PDT, PSB, PSOL, nem aparece aqui, não colocaram nem o nome desses partidos. No cenário 2, quem lidera aqui nós tivemos menos nomes, Saiu o Aécio Neves, o Calil também saiu, e quem lidera é o Nicolas, com 29,6%. O Cleitinho dá uma encostada, 21,4%. Marília Campos, do PT, aí ela melhora bem, vai para 11 pontos. Rodrigo Pacheco, 8,5%. Alexandre Silveira, 3,3%. E o Matheus Simões, 1,7%. Nesse cenário aqui, 14,6% de nenhum branco e nulo e 9,8% de indecisos. No cenário 3... aí, mais enxuto ainda, eles tiraram o Cleitinho, que é o óbvio. Porque se o Nicolas for disputar, o Cleitinho não disputa e vice-versa. Eles já falaram isso aí. Então não tem lógica você ocupar o questionário aqui com o nome dos dois. Aí eles colocaram um cenário então mais enxuto. E o Nicolas lidera, aí vejam só, a folga dele, 39,7%. Eles não fizeram cenários só com o Cleitinho sem o Nicolas, mas daria isso aqui. Que o eleitor dos dois é praticamente o mesmo eleitor. Então, Nicolas, 39,7%. Marília Campos, a prefeita de Contagem do PT, 11,8%. O Calil, 11,6%. Rodrigo Pacheco, 11%. E Matheus Simões, 2,1%. E aqui um detalhe, se você somar Marília Campos, Calil, Pacheco e Matheus Simões, você não tem o que o Nicolas tem. O que indica que o Nicolas, nesse momento, venceria as eleições no primeiro turno. Olha o tamanho da tragédia do estado de Minas Gerais. E aqui está embolado, Marília Campos, Calil, Pacheco, empate dentro da margem de erro. 16,2% de ninguém branco e nulo e 7,5% de indecisos. Cenários de segundo turno, vários cenários, hein? O Calil derrotaria o Alexandre Silveira,
29,8 para o ex-prefeito de BH contra 19,9 para o ministro do Lula. Vejam só que aqui nesse cenário o bolsonarista fica meio perdido. Aí eu vou votar em quem? Lembra que o Nicolas tinha 39 lá? Agora aqui 38,4 diz que não vota em ninguém, branco ou nulo. É o bolsonarista que não se identifica com nenhum desses dois, então fala, não vota em ninguém, nem sai de casa. E 11,9 de indecisos. Num cenário aqui, Calil contra Aécio Neves. O Calil venceria 32,9 contra 27,6 do Aécio. Tem um empate dentro da margem de erro aqui. E detalhe que aqui o branco nulo, nenhum indecisos cai. O que indica aqui que o Aécio tem um apelo maior do que o próprio Silveira. Nenhum branco e nulo 33,4, indecisos 6,2. Cleitinho contra Calil. Então se o Calil vencia os dois cenários, agora ele perde para o Cleitinho. Cleitinho 49,4, Calil 26,3. Então assim, é uma folga imensa para o Cleitinho. 17,7 de ninguém branco e nulo e 6,6 de indecisos. No cenário com o Nicolas, como eu disse, praticamente repete o que o Cleitinho tem, é o mesmo eleitor. 48,8 para o Nicolas, o Silveira 18,9. Ninguém branco e nulo 25, indeciso 7,2. Cleitinho contra Silveira, aí a vantagem fica até maior um pouco, 52 para o Cleitinho, 16,6 para o Silveira. Ninguém branco e nulo 23,9, indeciso 7,5. Cleitinho contra Aécio, 51,4 para o senador Cleitinho e 23,8 para o Aécio Neves, 21,2 de ninguém branco e nulo e 3,6 de indecisos. Nicolas contra Cleitinho, quase um empate dentro da margem de erro, né? 36,2 para o Nicolas e o Cleitinho 31,3, nenhum branco e nulo, 25,8, 6,7 de indecisos. Então aqui, num cenário entre os dois, que não existe essa chance, como eu disse, o Nicolas venceria. E o Nicolas derrotaria o Silveira, 48,8 contra 18,9, 25,1 de nenhum branco e nulo, 7,2 de indecisos. E para finalizar, Nicolas contra Aécio Neves, 47,8 para o deputado federal bolsonarista e 26% para o ex-governador Aécio Neves, 22,4 de nenhum branco e nulo e 3,9 apenas de indecisos. Resumindo esses números, pessoal, assim, a direita bolsonarista tem tudo para ganhar em Minas. E assim, que saber, vai ser Nicolas ou vai ser Cleitinho? A não ser que os dois abram mão. E isso pode acontecer, porque tem um detalhe, pessoal. Reflitam comigo aqui e fiquem à vontade para comentar. É muito mais cômodo e muito mais fácil você ser um deputado federal ou você ser um senador que está lá preocupado apenas em gravar videozinho para postar no TikTok, no Instagram, mandar para as redes sociais, do que você virar governador de um estado como Minas Gerais, que é um estado com dimensões aí de vários países, são menores do que Minas Gerais, é o estado com mais municípios do Brasil, um estado imenso em termos territoriais, com muitas dificuldades. Você tem o norte de Minas, você tem, né, diferenças aqui, o pessoal até brinca que Minas Gerais é um mini Brasil, né, por conta das diferenças que você tem entre as muitas regiões. Então não é fácil você governar um estado como Minas, que inclusive do ponto de vista financeiro está quebrado. Já estava quebrado quando o Zema assumiu. E ficou ainda mais quebrado, porque essa história de que o Zema é um bom gestor, isso é conversa fiada. O Zema pegou um estado sim com dificuldades e piorou o que já estava ruim. William, isso é um absurdo? É só pesquisar. A dívida do estado de Minas com a União aumentou, e não foi pouco não, foi muito, na mão do governador Zema, que conseguiu colocar o salário em dia do servidor público, ok. Primeiro que teve congelamento, não fez reajuste, é uma briga danada aí. Quem é servidor público em Minas Gerais sabe o que eu tô falando. Mas o que aconteceu do Zema é que passou a imagem de um gestor competente, porque quando ele assumiu, o STF deu uma liminar em que o Estado de Minas e outros puderam parar de pagar a dívida com a União. Olha, qualquer um tem, vamos comparar, eu não gosto dessa comparação com orçamento familiar, doméstico. Se você para de pagar a dívida, sobra um dinheiro, aí causa a ilusão, fiquei rico de novo. Então não foi isso que aconteceu com Minas em termos assim de boa gestão. O que aconteceu foi, parou de pagar a dívida explodiu, e aí sobrou caixa para fazer a obrigação, que é pagar salário em dia. Mas eu pergunto para você, mineiro, qual que é a grande obra do governador Zema? Para falar assim, não, a dívida aumentou, me desmintam aqui. A dívida aumentou porque ele fez obras demais,
né? Não tem isso. O que ele fez, inclusive, foi parte disso com dinheiro que veio da indenização das tragédias em Brumadinho e Mariana, em que lá as mineradoras pagaram bilhões, né, de multa, foi para a mão dele e aí, opa, também deu uma ajudinha ali, passou para prefeituras e tal, né, fez moral com prefeitos, inclusive, o que ajudou ele a ter muito apoio na reeleição. Então isso aí não tô contando aqui novidade não, é só dar um Google, é só explicando que é difícil ser governador de Minas. Os governadores anteriores todos saíram queimados, do PT o Pimentel, mineiro não quer ver nem pintar de ouro. O antecessor de Anastasia, que agora foi lá para um cargo, não me fala a memória aqui, TCU, também, porque se disputar a eleição não ganha. O Aécio Neves, estamos vendo aqui a dificuldade dele. Então, os governadores anteriores de Minas, todos queimados politicamente falando. Então, o Cleitinho e o Nicolas ficam numa posição muito mais confortável lá, deputado federal, o outro senador, pronto, do que pegar Minas Gerais para administrar, lidar com deputados estaduais, ter que lidar com um orçamento bilionário, mas com muitas travas. Você ter que, administrar ali interesses e tudo mais, lidar com secretariado. Então eu não sei se eles vão animar esse desafio de ser governador. E se o Nicolas, por exemplo, o Cleitinho também animar, vai ficar escancarado aí a incompetência na parte de gestão, e pelo menos no caso do Nicolas, que tem essa ilusão de ser presidente, aí vai despertar o povo, falando, nossa senhora, se não deu conta de Minas, como é que vai dar conta do Brasil? Então, eu duvido que ele vai querer, duvido muito. A avaliação do Zema, que apesar da tragédia, né, nas finanças, passa a imagem boa para o povo, mas a gente está aqui para explicar e esclarecer. Ele tem uma aprovação de 61,2 e ele é desaprovado por 31,2. 7,6 não aprovaram. Ele tem ótimo e bom 43,9, regular para 31,4, ruim ou péssimo 22,3, indecisos 2,4. Eu quero ver se ele vai dar conta, está aqui muito bem avaliado, vai dar conta de eleger o sucessor? Aqui na pesquisa apareceu com 1% ou até menos. Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Quem puder, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, ele é sempre muito importante. Se puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!